Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está ouvindo pela Rádio Libertadora FM 96.3, mais uma edição do programa EBD em Síntese, como também telespectadores da TV AD, nós saudamos vocês também com a paz do Senhor, vocês estão assistindo o programa EBD em Síntese. Este programa destina-se ao estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, que estudamos todos os domingos nas Assembleias de Deus de todo o Brasil. Neste primeiro trimestre do ano de 2021, estamos estudando a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Várias lições falando sobre a teologia pentecostal, sobre o pentecostalismo. E hoje, na lição de número 7, nós vamos estudar uma lição que tem como título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, esse vai ser o tema da nossa lição de hoje, liberdade e reverência no culto ao Senhor. O texto áureo da nossa lição se encontra em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Palavras de Jesus ditas à mulher samaritana. Jesus falou que Deus é Espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Nosso objetivo geral da lição de hoje é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Então nós vamos no tópico 1 da nossa lição, conceituar o culto pentecostal, depois apresentar o centro do culto pentecostal e no tópico 3, o último tópico da nossa lição, vamos explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Então nós aqui temos algumas palavras-chave importantes para a compreensão da nossa lição, como liturgia, liberdade, reverência, e é importante que a gente entenda bem direitinho o que é que significa essas palavras. Em primeiro lugar, a questão da liturgia. A liturgia diz respeito aos elementos do culto e à forma com que se executa o culto ao Senhor. Então, a liturgia diz respeito à forma como adoramos a Deus nas nossas reuniões públicas, nos nossos cultos públicos. Como é que se processa, quais são as regras, os procedimentos, os elementos do culto, de que maneira a gente realiza o culto. Então, isso diz respeito à liturgia. E a gente vai observar que a liturgia do culto pentecostal, as liturgias das igrejas pentecostais, elas diferem em vários aspectos das liturgias das igrejas tradicionais, das igrejas não pentecostais. Outra coisa importante, que é o cerne da nossa lição de hoje, é que o culto pentecostal ele tem que ser realizado dentro de um equilíbrio entre liberdade e reverência. Então, por um lado, nós temos que ter a liberdade de culto, temos que ter a liberdade de adorar a Deus, de louvar o Senhor, de ter essa espontaneidade, de dar lugar ao Espírito Santo de Deus, adorar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, inclusive também com as nossas emoções, com todo o vigor da nossa espiritualidade. Então temos que ter essa liberdade. Uma liturgia não pode ser engessada de modo a impedir que as pessoas adorem ao Senhor em liberdade, em espírito e em verdade, de modo a impedir a ação do Espírito Santo no meio do povo. Por outro lado, também a nossa liturgia tem que ser feita com reverência. O nosso culto tem que ser feito com reverência. Não podemos confundir liberdade com bagunça. A Bíblia diz muito claramente, em 1 Coríntios 14:40, em relação ao culto público, diz que faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, meus irmãos, o comentarista da nossa lição diz aqui na introdução que o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos, pelo menos, uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar
indicações de como devemos organizar o culto, que é justamente a igreja de Corinto. Então, o Novo Testamento não traz um manual de liturgias com detalhes dizendo como é que deve ser realizado o culto, até mesmo porque muitos detalhes variam de cultura para cultura, e o Evangelho ele é supracultural, mas nós temos alguns princípios gerais que podemos levar em conta, podemos e devemos levar em consideração. Então, o tópico 1 da nossa lição diz que o culto pentecostal deve ser pautado pela liberdade e a reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Isso é muito importante. O cristianismo, ele é supracultural, ele está acima da cultura, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o mundo ele é muito diverso, há uma diversidade muito grande de culturas, de países, de povos, de etnias, de línguas. Então, há variações, há formas diferentes das pessoas cultuarem, expressar a sua adoração a Deus. Então, por exemplo, o missionário transcultural, por exemplo, aqui do Brasil, ele vai ser missionário lá na África, ele não pode querer impor aos africanos uma forma de cultuar exatamente igual a que se faz aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. Então, temos que saber se adaptar às diferentes culturas. Agora, quando eu digo adaptar às diferentes culturas, tudo com limite, com decência e ordem, também não significa que a gente vai passar e ignorar princípios universais da palavra de Deus. Então, toda liberdade ela é limitada, pela decência, pela ordem, pela ortodoxia bíblica. Então, nós temos que ter equilíbrio. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Lá em Apocalipse, diz que tinha lá no céu pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, meus irmãos, a liturgia cristã ela tem que ter uma certa flexibilização, como diz aqui no tópico 1.1 da nossa lição. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Nós só não podemos e nós não devemos ser flexíveis com relação aos princípios fundamentais da palavra de Deus. Tem pontos doutrinários que são inegociáveis. Porém, liturgia, a maneira, a forma como se adora, como se cultua a Deus, a gente pode ter uma certa flexibilidade de um lugar para outro, de uma cultura para outra. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então isso é muito importante. Antigamente, antes do movimento pentecostal, o que a gente observava na Igreja Católica e nas igrejas protestantes tradicionais, um engessamento muito grande da liturgia, e o culto era feito só de uma forma, e daquela maneira, daquela forma, aquela liturgia era exportada para todos os países e culturas do mundo, e acreditava-se que Deus só recebia o culto se fosse daquele jeito. Tem até escolha de instrumentos, Então, alguns diziam, não, determinados instrumentos Deus aceita no culto, outros não. Então, essa liturgia engessada, ela não tem base na palavra de Deus. O culto, essa palavra culto significa adoração. O termo culto é sinônimo de adoração. É uma tradução da palavra grega latreia, que significa serviço, adoração, que vem do verbo latreu, que significa servir, prestar culto, adorar. Jesus disse, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, meus irmãos, o culto pentecostal é um culto que é pautado pela liberdade e pela reverência. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa lição de hoje. Vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, e já já a gente volta
para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 7 do nosso trimestre, lição que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Queremos saudar todos os telespectadores da TV AD pela TCM, como também os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3. Esse programa ele está sendo transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. TV, rádio e YouTube, Facebook. E nós estamos estudando nesta lição sobre o culto pentecostal e temos visto no bloco anterior que o nosso culto tem que ser pautado pela liberdade e reverência. Temos que ter essas duas coisas de forma equilibrada no nosso culto. A liberdade não pode sacrificar a reverência e nem a reverência pode sacrificar a liberdade. Tópico 1.3 da nossa lição, a reverência no culto. A adoração a Deus significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. É importante, meus irmãos, que entendermos que o culto, a gente não vai assistir um culto, a gente vai prestar um culto a Deus, a gente vai oferecer um culto ao Senhor. E o culto, ele não é uma mera distribuição de oportunidades, o culto não é uma mera sequência de apresentações em que pessoas vão fazer a sua performance, vão falar o que querem ou cantar o que querem. Não é dessa forma. Devemos cultuar a Deus com reverência. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência, onde nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja somos nós e o prédio onde a gente se reúne é o templo. Então nós não podemos confundir templo com igreja, porque a igreja somos nós. Deus só está ali no templo porque nós estamos lá. E uma vez que a gente se reúne, Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então quando a gente adentra o templo, quando a gente vai para a casa de Deus e ali está cultuando ao Senhor, temos que ter reverência àquele ambiente, àquele lugar, porque ali Deus está presente, ali Deus se faz presente. Então nós não podemos ir à igreja, ao templo, nós não podemos ir à casa do Senhor como se vai a uma praça, a uma praça de alimentação de um shopping, a um teatro ou coisa semelhante. Temos que ter reverência ao lugar, porque ali naquele lugar há a presença de Deus. Naquele lugar, Deus está presente porque nós estamos reunidos no nome dEle e adorando a Ele. Por isso que Salomão disse, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Veja como procede, veja qual será o seu procedimento. Deus apareceu a Moisés lá no Êxodo, no meio de uma sarça ardente, e falou com Moisés ali no meio daquele arbusto que estava pegando fogo, no Monte Horebe, e Moisés quis se aproximar e Deus disse, Êxodo capítulo 3, versículo 5, Deus falou assim, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então, irmãos, nós não podemos perder esta noção do sagrado, nós não podemos perder esta noção da presença de Deus e do respeito e da reverência que devemos ter à presença do Criador, o Senhor dos céus e da terra. Então, procuremos cultuar a Deus com liberdade e reverência, jamais sacrificando a liberdade ou sacrificando a reverência. O tópico 2 da nossa lição fala do centro do culto pentecostal. Qual é o centro da nossa adoração? Certamente, irmãos, não é o homem.
não somos nós. O nosso culto não pode ser antropocêntrico. Um culto antropocêntrico é um culto em que o homem é o centro. Não pode ser dessa forma. Deus é que tem que ser o centro. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada na nossa igreja. Nessa lição sobre culto pentecostal, vamos enfatizar mais a questão da liturgia do culto nas Assembleias de Deus. Então, nós nos reunimos em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Por que em nome de Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação e é por meio do sangue de Cristo que temos acesso ao Santo dos Santos celestial. Quando adoramos a Deus, quando entramos na presença de Deus em adoração, estamos tendo acesso ao Santo dos Santos celestial, porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, com seu próprio sangue, ele fez a expiação pelos nossos pecados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e em Cristo temos acesso ao Santo dos Santos. A declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino, a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Todos três são dignos de adoração. Diz o nosso comentarista, esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Ele cita, por exemplo, Filipenses 3:3, que fala assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, observe aí, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. É ao Deus Trino que nós adoramos. Tópico 2.2, um culto vibrante no poder do Espírito. Então, este é que deve ser o culto que prestamos a Deus. O assunto de 1 aos Coríntios, capítulo 14, é a adoração pública, quando a igreja está reunida. A expressão paulina, no versículo 26, aqui da nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 14, 26, diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando vos ajuntais. Isso aí se refere aos cultos, quando os irmãos fossem se reunir publicamente para adorar a Deus. O culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para o rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então, o culto não é a pessoa ir para dentro de um templo e ficar lá de forma passiva, sentadinho, bem quietinho, como se tivesse pregado ali no banco ou na cadeira, somente ouvindo de forma passiva o que vai se falar naquele lugar. Então, o culto, nós vamos para o templo prestar um culto a Deus, oferecer um culto a Deus. Vamos oferecer sacrifícios de louvores a Deus. Nós vamos também ouvir a palavra de Deus. No culto, a gente ora, a gente canta, a gente ouve a palavra de Deus. Então, há uma comunicação, um feedback. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Os crentes não eram meros espectadores, mas participantes do culto. E nada há na instrução paulina, aqui de 1 Coríntios 14, versículo 26 a 32, que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala principalmente a respeito da manifestação do dom de variedade de línguas, de profecia e de interpretação de línguas, ou seja, os 3 dons de elocução ou 3 dons de inspiração manifestados por meio da voz, da fala. Então, esses dons não eram restritos à liderança, não eram restritos àquelas pessoas que estavam dirigindo o culto. Pelo contrário, era de forma abundante.
Qualquer pessoa no culto pode ser usada por Deus em um dom espiritual. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro já é dada a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro a profecia e assim por diante. Então, nesse versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 12, fala o que podemos dizer aqui, alguns elementos, não é uma lista exaustiva, dizendo que tem que ser só esses elementos do culto, mas nos dá aqui muitos princípios importantes e são elementos importantes no culto. Então ele diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então nós vemos aí vários componentes do culto pentecostal que devem ser utilizados para edificação da igreja. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, TV AD e redes e mídias sociais. Estamos estudando hoje a lição de número 7, lição que tem como título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós estamos falando hoje sobre culto, sobre liturgia do culto pentecostal. Já temos dito que o culto deve ser pautado pela liberdade e pela reverência. Terminamos o bloco anterior falando do versículo 26, 1 aos Coríntios, versículo 26, que diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então aqui, apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas, uma relação breve de alguns elementos do culto que pode acontecer no culto pentecostal. Um deles é a oração. Orar é falar com Deus. Orar é se comunicar com o Senhor. Então, se nós estamos prestando um culto a Deus, nada é mais importante do que orar a Deus, do que conversar com Deus. Então isso é muito importante. Um culto não pode faltar a oração. Nós temos costume na Assembleia de Deus de fazer várias orações durante o culto. Existe culto chamado culto de oração, onde nós passamos mais tempo ainda orando a Deus e buscando a face do Senhor. Então é muito importante a oração como um dos elementos do culto pentecostal. Podemos, em alguns cultos, orar mais ou em outros orar menos, mas é muito importante que oremos. Inclusive, nos chamados cultos de oração, nós precisamos orar mais. Muitas vezes a gente passa muito tempo nos cultos de oração distribuindo oportunidades e cantando e etc. E o tempo para a oração ele fica pequeno, fica comprometido. Então nós precisamos, se é culto de oração, ter mais tempo para orar. Outro elemento do culto pentecostal são os cânticos, como Paulo disse aqui, uns têm salmos, né? Os salmos eram hinos, eram cânticos, os salmos, o saltério era o inário dos judeus. Então é muito importante, é complicado a gente imaginar um culto sem louvor, sem cântico, sem música. A música ela faz parte do culto pentecostal. E aqui a gente não pode ficar engessando as coisas e achar que Deus só recebe uma música se for em determinado ritmo ou se for tocada por um instrumento único e tal.
A gente precisa fazer as coisas com decência e ordem. Não podemos engessar, dizer que só esse ou aquele instrumento deve ser usado, ou só esse ou aquele ritmo de música deve ser adotado. Existem vários ritmos, vários instrumentos, isso varia de uma cultura para cultura, até mesmo dentro do nosso país. Como é um país grande, multicultural, dependendo da região, tem aqueles instrumentos, aqueles ritmos que são mais preferidos do que outros. O importante é que a gente faça com decência e ordem para adorar, louvar a Deus. E Deus fala também através dos hinos, através dos cânticos. Os hinos, eles comunicam a palavra de Deus, preparam o coração das pessoas para ouvirem a pregação, ele toca no coração, nas emoções, então ele é muito importante. No início, lá no Pentateuco, quando Moisés organiza o culto ali dos judeus, Moisés não fala, não introduz ali a questão dos cânticos na adoração. Mas na época do rei Davi, nós vemos aí que o rei Davi, ele introduziu ali os cânticos, os cantores, a música, os hinos na adoração pública e teve todo o aval de Deus. Inclusive, Jesus, como diz o versículo, tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Então é importante que nos nossos cultos tenha oração, tenha cântico e tenha também a leitura e exposição da palavra de Deus. 1 Timóteo 4,13 diz: persiste em ler, exortar e ensinar. Esse persiste em ler, esse ler aqui no grego, não é leitura individual da pessoa, mas é leitura pública das Escrituras durante o culto, quando o povo de Deus está reunido. Então, um culto sem a leitura e sem a exposição da palavra de Deus fica faltando. Nós não podemos sacrificar o tempo da palavra, da doutrina. Então, uns têm salmo, outros têm hino, outros têm doutrina, uns têm língua, outros têm interpretação, ou seja, tem a manifestação dos dons espirituais, tem a pregação, tem a exposição da palavra de Deus, tem cântico, tem oração, tem o ofertório. Então, são elementos importantes em um culto. Uma coisa muito importante que devemos entender, que o culto não é uma mera distribuição de oportunidades. O culto não pode se resumir a uma mera sequência de apresentações, de performance de pessoas que ensaiou ou que está ali fazendo um show, apresentando o seu número. Absolutamente. O culto tem que ser cristocêntrico, tem que ser teocêntrico e não antropocêntrico. Então, devemos adorar a Deus. Como se expressa a liturgia em nossas igrejas? Como já falamos, ela é bastante diversificada. Nas nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Temos liberdade de glorificar a Deus, de cantar, de ficar calado, de ficar em silêncio. Oramos de joelhos, oramos sentados, oramos em pé, nós cantamos, nós adoramos. Nos nossos púlpitos, os irmãos também têm oportunidade. As igrejas pentecostais, elas diferem muito das tradicionais nesse aspecto assim de que o leigo tem uma participação maior. A gente não é só o pastor, não é só o obreiro, o presbítero que tem oportunidade para pregar, para falar de Jesus, para expor as Escrituras, mas o leigo também tem a oportunidade. Os irmãos dão testemunho de suas vidas, os irmãos falam daquilo que Jesus fez na vida deles. Então, todos têm oportunidade, testemunhos de curas, de libertação, de salvação e de tantas outras bênçãos. Então, é muito importante. Os cultos pentecostais são mais alegres, são mais dinâmicos, são mais avivados, e justamente porque temos essa liberdade no espírito para adorar a Deus, porque o culto ele tem que ter essa espontaneidade. O crente, a pessoa do interior do seu coração, adora a Deus em espírito e em verdade. Cada um adora de um jeito, de uma forma. Tem irmãos que são mais extrovertidos, tem outros que são mais introvertidos, tem uns que são mais espontâneos, outros são mais contidos, mas é muito importante
a gente adora a Deus da melhor forma possível, como a gente se sente bem. Tópico 3.2, o culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios capítulo 14 são reais entre nós. Do mesmo jeito que acontecia em Corinto. Um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, tem língua, outro tem interpretação. É muito importante que no nosso culto tenha o tempo adequado para a exposição da palavra de Deus, para os cânticos, para os louvores, o tempo adequado para a oração e ter também a liberdade para a manifestação dos dons espirituais. Agora, tudo isso, irmãos, tem que ser feito com decência e ordem. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências lá de Corinto. São expressões espontâneas no Espírito Santo, interpretação, línguas, profecia. E assim, irmãos, quando a gente cultua a Deus, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus e cultuamos a Deus com reverência, com decência e ordem, geralmente as pessoas descrentes, quando chegam em nossos cultos, elas sentem a presença de Deus, elas percebem que Deus está ali naquele lugar. Então é muito importante isso. Então, à guisa de conclusão da nossa lição de hoje, queremos dizer o seguinte: que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como um teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado pela audiência. Continue estudando a palavra de Deus. Vá à sua igreja, à sua congregação e participe da escola bíblica dominical. Cultuemos a Deus em espírito e em verdade, com liberdade e reverência, e assim Deus vai receber o nosso culto, receber a nossa adoração. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.